Glória a Deus, bom dia, graça e paz, amém? Está feliz, querida? Olha, achei que eu não ia conseguir subir para pregar. Eu acho que eu nem tenho mais lágrima para chorar nesses 3 cultos que a gente chegou até aqui, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E eu quero começar fazendo uma oração ao Senhor já, e que você possa curvar a tua cabeça e entregar o teu coração ao Senhor e pedir para que Ele de fato fale com você, e que a palavra de Deus possa transformar a tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Senhor, e nós cremos que o Senhor se faz presente em nosso meio, que antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava, e nós pedimos, Deus, que da mesma maneira como o teu Espírito Santo se manifestou em meio aos louvores e à adoração, que a tua palavra seja guiada pelo Espírito Santo, que seja uma palavra rema, revelada do coração do Senhor, para o coração dos teus filhos, conforme a necessidade de cada um deles, que eu seja um instrumento nas tuas mãos e não uma interferência naquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a continuação das mensagens. A gente sempre que vem para pregar, é um temor, é muito difícil, porque a gente fica na total dependência de Deus, e a gente não quer de fato ser uma interferência para aquilo que Deus vai falar. E na conferência esse peso ele aumenta, porque vem pessoas pregar antes da gente, e vem pessoas pregar depois da gente, dependendo da nossa escala. E a gente precisa estar conectado com os céus, para que o Espírito Santo de Deus possa sintonizar a estação, para que todos tragam uma palavra dos céus. E tem algumas coisas que tocaram o meu coração ao longo desses dias. Pastor Mateus falou aqui na sexta-feira que Deus não usa os mesmos meios sempre. Uma hora Deus abre o mar, a outra hora Deus faz andar por sobre as águas. Uma hora Deus ressuscita no momento em que está fazendo o cortejo para o enterro. Em outro tempo, Ele vai esperar 4 dias para que a ressurreição aconteça. E isso marcou meu coração. Nessa manhã você está ali, o spoiler já. O tema da minha mensagem é quando Deus encerra uma estação. E ontem, o pastor Andrés falou algo que veio como uma flecha no meu coração. E não foi só para mim essa palavra. Essa palavra veio de encontro ao coração de algumas pessoas aqui. E ontem ele falou que às vezes o ponto final precisa ser convertido numa vírgula, porque Deus ainda tem mais para fazer. Esse é o caso teu, não é, Ju? Esse é uma das palavras dessa conferência que vão ficar gravadas no teu coração. É assim com você também, Lore. Essa foi uma das mensagens que marcou a tua história desde quando você chegou aqui na Odres. E eu quero dizer para vocês que assim como Deus falou com vocês, falou comigo a respeito disso, para confirmar a palavra dessa manhã. E Ju, eu quero dizer para você que a tua estação, ela encerrou. Você entrou aqui na sexta-feira e você fez uma oração aos céus e disse: Deus, eu venho sofrendo tanto, eu venho passando por tantas dificuldades. O Senhor sabe, só o Senhor sabe, que eu não queria estar aqui se não tivesse uma resposta dos céus. E eu só estou aqui porque eu preciso que o Senhor fale comigo. E Deus falou com você ontem, mas hoje vem uma confirmação dos céus, para dizer que a estação da tristeza, do tormento, da mágoa, do desprezo, da inferioridade caiu por terra e se encerrou, porque você está diante do Deus que encerra a estação, e quando Ele encerra, é porque algo novo já está preparado por Ele, ainda que os nossos olhos não vejam. E Deus manda eu te dizer nessa manhã que é tempo de você viver uma nova estação, é uma estação de alegria, de sorriso nos olhos, e que as lágrimas nos lábios, e as lágrimas vão cair, não por tristeza, mas por alegria daquilo que Deus está fazendo nessa nova estação. Da mesma forma Deus está fazendo isso na tua vida, Lauren. Você chegou aqui totalmente desenganada,
nem sabia como ia ser e se tinha a possibilidade de começar, de fazer de novo, cheia de vergonha, de medo, entristecida, com muitas marcas e cicatrizes. Mas Deus manda eu dizer para você que essa estação se encerrou, e ela não se encerrou na conferência, essa estação encerrou quando você entrou por aquelas portas. Deus preparou algo que o teu coração nem imaginava. Uma nova estação deu início quando você disse o teu sim lá no altar. Uma nova vida começou a ser vivida, uma nova história recomeçou, e Deus manda eu te dizer que esse é só o começo daquilo que Ele vai fazer na tua vida. Daqui para frente, marca o dia de hoje, porque Deus tem aberto algumas portas para essa nova estação, para esse novo tempo, e você vai ver Deus agindo nos mínimos detalhes na tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Você está empolgado com o que Deus vai fazer aqui nessa manhã? Eu estou muito empolgado, porque enquanto eu estava aqui adorando ao Senhor, eu vi o trono dos céus vazios, e eu falei: Deus, o trono não costuma ficar vazio, porque o Senhor está sempre sentado nesse trono. E Deus falou para mim: hoje eu levantei do trono, porque a Odres Novos Church trocou o meu coração, e a adoração de vocês chegou com um aroma suave até os céus. O Senhor está de pé diante da nossa igreja nessa manhã, e a tua resposta está sendo liberada nos céus, e eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente do que você entrou. E eu coloquei o meu casaco, na verdade eu cheguei com o meu casaco, as pessoas já começaram a olhar e falaram: nossa pastor, se vier o frio que você está esperando. O celular de alguém aí diz que vem neve. Falei: deve estar igual o meu, porque eu já vim preparado. E agora eu estava ali atrás, e me perguntaram se eu estava nervoso, porque eu ia pregar na conferência. Falei: sempre. Mas eu quero que você visualize comigo esse momento. Nós estamos no outono, debaixo de um calor lá fora, mas eu quero que você imagine comigo que nós estamos no inverno. E quando nós estamos no inverno, nós precisamos estar bem agasalhados, sim ou não? E nós estamos diante de uma estação de frio, uma estação que precisa de proteção, uma estação que é necessário você se agasalhar, porque senão a gente não consegue viver essa estação. Mas como na vida natural e terrena, a estação ela muda, e quando esse inverno ele vai embora e chega o verão, eu não sei qual é a estação que vem depois do inverno, se é outono ou primavera, mas imagina comigo que depois que acaba o inverno vem o verão, e vem um calor intenso. Mas você estava preparado para a estação do inverno. Você tinha um casaco, você tinha um agasalho para esse tempo, para esse momento. E esse agasalho, ele te protege muito bem para a estação em que você está vivendo. A estação nova, ela chega e vem o verão. Mas você não entende que o verão chegou. Você percebe por quê? Porque chega um momento que aquele casaco que antes te protegia, agora já se torna um fardo, se torna um peso. Aquilo que antes te protegia agora passa a te sufocar. E é exatamente como eu estou me sentindo agora. Fiz questão de fechar até o último botão da jaqueta, porque o verão chegou, e esse casaco está insuportável. Quando Deus encerra uma estação, quando uma estação muda, quando o tempo muda, aquilo que te protegia para aquele tempo que passou, que encerrou, que Deus finalizou, passa a te sufocar e não te protege mais, passa a te incomodar. E eu quero falar para você que o problema não é o casaco, o problema é que você não entendeu que a estação mudou. Eu não vou pregar com esse casaco, porque agora ele me sufoca, a estação mudou. E eu não vou aguentar. Eu preciso entender que o Senhor mudou a estação. E quando Deus muda a estação, nós temos que pegar aquilo que nos protegia na estação que nós estávamos vivendo e que passou a nos sufocar nesse momento, e abrir mão daquilo que o Senhor está pedindo. Porque enquanto nós ficamos presos na estação em que nós estávamos vivendo,
nós não vamos experimentar o novo de Deus, nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus preparou nesse novo tempo. E quem sabe você está pensando, mas pastor, você não sabe em qual estação eu estou. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã: qual é a estação que você está vivendo? Aonde você se encontra quando você colocou o pé aqui, na tua expectativa ao longo da semana? Qual é a estação que você está vivendo? E você viu as chamadas, os pastores falando, todo mundo comentando que era um novo tempo, mas é o mesmo Deus. E quem sabe você chegou aqui nessa manhã começando uma nova estação. Quem sabe você chegou aqui sendo formado por Deus para viver a próxima estação, o novo de Deus na tua vida. Quem sabe você chegou aqui já vivendo e experimentando a sua promessa. Eu não sei aonde você está, mas quem sabe você chegou nesse ponto, aonde ciclos estão sendo encerrados, aonde estações foram finalizadas por Deus, e você fica preso a um casaco que te protegia antes, mas agora vai te sufocar. Porque o que Deus já viu a respeito de você, ainda que os teus olhos não enxerguem, já está acontecendo. O novo tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida já começou. Nós temos um ano do próximo nível, e para vivermos o próximo nível, nós precisamos experimentar o mesmo Deus, mas abrir mão daquilo que nos prende na estação que finalizou, na estação passada. É a hora de experimentar o que Deus está fazendo nos dias de hoje, abrindo mão daquilo que ficou para trás. E nós vamos falar sobre os ciclos que Deus encerra. Nós não somos ensinados a respeito disso. Vou usar os nossos pastores como exemplo. Vocês já notaram a alegria de comemorar 2 anos da igreja? A nossa alegria de estar aqui. Você viu que a pastora Charlene falou ontem? No primeiro aniversário nós éramos convidados, e hoje nós fazemos parte dessa história. Nós participamos dessa casa. Nós estamos muito acostumados, nós fomos ensinados a comemorar os novos inícios, os novos começos. Nós estamos sendo ensinados que aqui é um lugar de recomeços, e nós celebramos quando as pessoas recomeçam, quando elas aceitam o Senhor, entregam a sua vida diante desse altar. Mas nós não fomos ensinados a viver quando os ciclos são encerrados por Deus. Quantas vezes nós falamos da saída das nossas antigas igrejas? É muito difícil quando um ciclo encerra. É muito complicado viver o encerramento e o final de um ciclo. Mas nessa manhã eu quero que você saia daqui entendendo que um ciclo que encerra também exalta e glorifica o nome do Senhor. O final de um ciclo encerrado pelo Senhor, não é sinônimo de derrota ou de perca, como nós estamos acostumados a pensar. Quando nós somos demitidos, nós pensamos que um ciclo encerrou e que o mundo desabou, e é nesse momento que nós acreditamos que Deus nos abandonou, porque algo que acabou e nós não queríamos que acabasse, ele se encerrou, e nós teremos que viver com aquilo. Quando uma sociedade não vai legal, quando um relacionamento ele interrompe. O pastor Mateus falou sobre isso. Cheguei num tempo que eu precisei sair daquela roda, porque eu já não cabia mais o que Deus tinha para mim ali. E ontem o pastor André confirmou isso e falou: não encaixa, não combina, precisa mudar. O casaco pesado não combina com o verão. Aquilo que Deus está fazendo na nova estação, no novo tempo da tua vida, não combina com o que você viveu até o dia de ontem, no passado. Acabou, encerrou, foi Deus que finalizou o ciclo. Sabe por quê? Porque quando Deus encerra um ciclo, Ele já tem um novo tempo preparado para você ali na frente. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, o Senhor já te viu ali. Você vai experimentar o novo e a novidade de Deus para a tua vida. Ah, pastor, só eu sei o quanto eu fiquei sozinho quando as coisas acabaram, quando encerrou.
Você nunca ficou sozinho. Deus nunca te abandonou. Ontem foi falado de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Será eternamente. O nosso Deus, ele não muda. O tempo, a estação muda. O Deus continua o mesmo. Não é esse o nosso tema? Eu vou usar o mesmo versículo base para minha mensagem, que está em Eclesiastes 3, no verso 1. Você vai ler junto comigo agora. O pastor Mateus falou dele. Eu mostrei o esboço lá, o sermão para Charlene. Aí ontem o pastor Tiago subiu, falou Hebreus 13:8, falei, esse aqui é o texto de apoio do meu sermão, está aqui. Ela falou, Deus está confirmando, glória a Deus. Agora coloca lá, Eclesiastes 3, no capítulo 3, o verso 1. Você consegue ler comigo, junto comigo? Vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! Você acredita nisso? Nessa manhã, nessa conferência, você vai sair daqui entendendo que esse é uma verdade, esse versículo é uma verdade dos céus para as nossas vidas, e nós precisamos discernir esses tempos, para experimentar um novo destino, como foi falado ontem. Ontem nós mudamos a nossa visão, nós abrimos o nosso coração para os novos relacionamentos, para experimentar um novo destino. Mas para viver esse novo destino, eu quero falar com você sobre os ciclos que se encerram. E o primeiro ponto da minha mensagem é o Deus que encerra estações intencionalmente. Vocês ouviram algo a respeito disso ao longo desses três cultos, dessas 3 sessões? Deus é intencional no que faz. Deus não é pego de surpresa. Eu já ouvi isso umas 2 ou 3 vezes, e eu tinha que falar também. O pastor Tiago já anotou ali que ele também vai usar na dele de noite. Em algum momento ele vai ter que encaixar, porque todo mundo falou que Deus não é pego de surpresa. Eu coloquei ali 1 Samuel 3, porque esse texto vai contar um pouco a respeito da história de Eli e de Samuel. E no versículo 2, eu acho que ele vai dizer que a palavra de Deus naquele tempo ela era rara. Já não se ouvia muito falar a respeito, ouvia muito falar a respeito daquilo que os céus estavam falando. A palavra de Deus era rara. Então eles viviam um tempo onde não tinha visão. Eles viviam um tempo onde não tinha direção. Eles estavam passando um momento onde não tinha manifestação da glória e do poder de Deus. Era como se Deus estivesse em silêncio. Tanto é que Samuel nem conhecia a voz de Deus. Deus precisa chamar ele 3 vezes, ele precisa de uma orientação de Eli. E aqui nós vamos ver um ciclo se encerrando, intencionalmente. Deus está destituindo Eli de um posto de homem de Deus, de sacerdote, que tinha a direção dos céus, e está estabelecendo Samuel para esse lugar. Enquanto Deus encerra um ciclo, na verdade, o encerramento no reino de Deus é o cumprimento de um propósito, é um período de transição. Será que você está aqui nessa manhã, você já viveu isso? Você se identifica com esse momento de Samuel? Com esse momento de transição, nessa cadeira, aonde não existia manifestação nenhuma? Quem sabe você chegou aqui nessa manhã, você não precisa levantar a mão, mas você já orou alguma vez e você não ouviu resposta nenhuma? Eu já. Você já buscou algo em Deus, esperando uma direção, e você não viu direção nenhuma? E você entrou por aquela porta desesperado, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso da tua direção. Sabe quando você espera, e nada acontece? É o que o povo vivia. A palavra de Deus ela era rara naquele tempo. Mas a gente percebe algo muito poderoso, um ensinamento dos céus para as nossas vidas até os dias de hoje. É que Deus não estava ausente, Deus não tinha abandonado o povo.
Enquanto os olhos dos homens acompanhavam o silêncio de Deus e acreditavam que Deus não estava respondendo, que Deus não estava ouvindo as orações, que Deus estava ausente e tinha os abandonado, a estação de Eli estava chegando ao fim e Deus já estava levantando Samuel. Enquanto Ele está finalizando a tua estação, Ele já está levantando um novo tempo na tua vida. Da mesma maneira que Ele fez com Eli e com Samuel, um ciclo se encerrou. A palavra de Deus diz que Eli já estava com os olhos que nem conseguia se abrir direito, estava adormecendo. Deus já estava preparando a transição e uma nova estação para Samuel. Hoje, se você chegou aqui orando, buscando, não ouvindo, acreditando que você foi abandonado e que Deus não te escuta, porque Deus não te responde, não fala nada com você, Deus não te abandonou, Deus está preparando o novo tempo, a nova estação, e essa é a tua fase de transição, é a fase de você entender que Deus encerrou uma estação, mas é a hora de você abrir mão daquilo que você estava segurando, que antes te protegia, como um casaco no inverno, mas agora ele te sufoca, ele causa um peso e faz você se arrastar. Quanto mais você demora para soltar a velha estação, quanto mais você demora para entender que Deus já encerrou essa estação e que não é mais para você ficar sofrendo com isso, mais você demora para caminhar e entrar nesse novo tempo, porque quanto mais peso nós carregamos, mais lento nós caminhamos, mais nós demoramos para experimentar aquilo que Deus preparou para nós. Silêncio de Deus, querido, não é a ausência do Senhor. O silêncio de Deus é a transição que Ele está preparando para mim e para você. E nós nos desesperamos porque nós não estamos acostumados, nós não fomos ensinados para encerrar os ciclos. Quando Deus falou conosco a respeito de um ciclo que estava se encerrando, foi fácil? Você me acompanhou bem de perto. 31 de agosto, 11h30 da noite, nós recebemos uma palavra de Deus, que nós tínhamos uma aliança, que nós experimentaríamos um novo tempo de Deus. Eu não é? Sabe quando essa palavra se cumpriu, querido? Dia 1º de junho do ano seguinte, que foi o ano passado. Mas um ciclo, quando é encerrado por Deus, glorifica o nome de Deus. Nós começamos um processo de oração, de jejum, para que essa transição acontecesse. E o silêncio de Deus tomou conta das nossas vidas. Nós olhávamos, nós chorávamos e nós não falávamos. A pastora Charlene não estava aqui. A pastora Adai estava atendendo, não ouviu a mensagem dos céus para nós. Mas nós não falamos nada com ela. Porque quando Deus encerra uma estação, Ele já está preparando um novo tempo. E nós experimentamos um silêncio de Deus. E pelo olhar, nós nos entendíamos e dizia: quando é que Deus vai fazer isso? Eu acho que Deus não vai falar com ela. Eu acho que Deus está demorando. Eu acho que Deus abandonou. Vocês precisam vir. Deus já falou. Quando que vocês vêm? Quando é que vocês vão estar aqui? O novo tempo chegou. E para nós do outro lado, como é que nós vamos falar com o nosso pastor? Tem um novo tempo. Mas quando Deus encerra, não tem peso. Ainda que o silêncio permaneça, perdure por algum tempo, não tem dor, não tem sofrimento. Deus é intencional no que Ele faz, não é pego de surpresa. Nós não podemos confundir o silêncio de Deus com abandono. Porque, o segundo ponto dessa mensagem, para você que está anotando, o fim não é derrota, é conclusão dos céus. Os nossos olhos naturais, eles não conseguem alcançar, não conseguem enxergar, não conseguem ver como Deus já está nos vendo ali na frente.
nós não conseguimos entender e nós ficamos achando que a perca é uma derrota. Nós pensamos que nós perdemos o controle, e porque nós não temos o controle, nós somos derrotados, e nós entramos nesse ciclo de derrota e fracasso, tristeza, e nós não conseguimos perceber que aquela estação já encerrou, acabou. É hora de abrir mão daquilo que te protegia. Era muito fácil. Eu estava numa igreja que era 5 minutos da minha casa. Quer mais proteção que isso? Quer mais conforto do que isso? E nós oramos porque nós entendemos que Deus encerrou um ciclo. Até que nós percebemos e algo nesse tempo de finalizar, entender que quando Deus se finaliza, encerra, não é uma derrota, algo precisa ser ajustado dentro de nós, porque nós temos a tendência a não abrir mão daquilo que encerra, e nós continuamos orando. Deus, parece que está em silêncio, ajusta algo dentro dela, ajusta o coração dela, alinha o coração dela com os céus, e nós continuamos orando. Está na hora já, né? Está na hora já, né? Alguém lembra disso? O pastor Tiago fez aqui sexta-feira. Quem está desde o início? Quem chegou ano passado? Quem está aqui desde antes de nós virmos? Quem lembra que a gente vinha pregar aqui, o pastor Tiago e aí o pastor Fernando está vindo? Calma, não é hoje. E todo mundo naquela expectativa do novo tempo que Deus estava preparando, mas ninguém enxergava o que Deus estava fazendo. Ninguém imaginava quando nós iríamos de fato chegar aqui. E nós ficamos com essa questão na nossa cabeça, no nosso coração. Parece que está falando de dinheiro, de oferta. Terminou o ciclo, deu errado. Aí a gente recalcula, a gente repensa, a gente muda o jeito de orar. Terminou uma fase, deu errado. Acabou, não é assim, não vai dar certo. Terminou algo importante, terminou porque não era para acontecer, porque deu errado. E a gente fica preso, porque terminou. Mas com Deus o encerramento, o fim, não é fracasso, porque até os finais eles glorificam o nome de Deus, eles honram o nome do Senhor. E aí nós entendemos do céu, e a pastora Charlene me falou: olha, amor, eu acho que o nosso tempo encerrou aqui. E não foi fácil. Nós tínhamos uma zona de conforto perto de casa, aulas da escola bíblica, escalas de pregação, aulas na escola de teologia. Nós oramos e pedimos uma direção de Deus para entrar nessa nova estação. O que é que nós temos que abrir mão para viver o novo tempo que Deus tem para nós? E nós ficamos mais 2 meses e meio, acho, orando, esperando uma resposta de Deus. E olha, pastor, Deus falou com ela, uma alegria. Então, vocês vêm domingo que vem? Vamos apresentar? Espera aí, Deus não deu ainda uma estratégia de como comunicar. Mas quando Deus encerra a estação, não é fracasso, não tem peso. É porque o propósito cumpriu. Atos 13:36 vai dizer que porque na verdade, tendo Davi servido a sua geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais. Quando cumprimos o propósito, Deus preparou um tempo, os nossos pastores foram lá em casa, e nós conversamos, falamos de várias coisas, e no final eu falei: pastor, antes de você ir embora, o senhor sabe que o pastor Tiago, a pastora Daiane, então, um casal de pastores com uma igreja que vem crescendo, e que Deus tem uma obra fantástica, extraordinária para realizar, e nós sentimos no coração o desejo de ajudá-los. A pastora imediatamente não deixou nem o pastor responder e falou: eu vou orar, mas vocês vão embora. Deus
está levando vocês, porque o propósito se cumpriu, porque o fim com Deus não é derrota, não deu errado. E nós continuamos orando junto com eles, para entender o que nós estávamos abrindo mão da estação que se encerrou. Mas quando ela encerra com Deus, quando Deus encerra essa estação, quando um ciclo se encerra no reino de Deus, não é perca, é conclusão. E nós esperamos a resposta dos céus a respeito desse tempo. E uma mulher de Deus, a mesma pastora Meire que vocês já ouviram o pastor Tiago falando, ela me chamou um dia e falou: olha, não fique triste, porque Deus está fazendo como fez comigo, está tirando você daqui e está levando você para um outro lugar. Mas não chore, não se entristeça, porque Deus preparou um novo tempo para você e para Charlene, lá para onde Deus está levando vocês, e lá vocês vão viver coisas extraordinárias, porque o que Deus tem para vocês é muito maior do que Deus fez até aqui, mas é hora de deixar para trás o que já se encerrou, para que vocês possam experimentar o novo tempo de Deus para a vida de vocês. E aí eu estava como eu estava no louvor, chorando, ranhento. O pastor encostou do lado, falou: e aí, Fernando? Falei: pastor, o senhor contou algo para ela? O senhor falou algo da nossa conversa, da nossa oração? Ele falou: não falei nada. Eu falei: pois então, ela acabou de falar tudo com muita clareza. Ele falou: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar uma reunião com os pastores, e nós vamos comunicar a saída de vocês. Mas não é uma saída, é um envio. O silêncio de Deus era Deus preparando a transição para experimentar o novo de Deus. E no próximo sábado nós fomos para a reunião dos pastores, e quando ele chamou e falou: eu quero abençoar o Fernando e a Charlene, porque Deus está levando eles. Eles vão servir o Senhor no reino de Deus, em um outro lugar, que precisa de um apoio e de um suporte. E amanhã nós vamos oficializar para a igreja, nós vamos fazer um culto de ação de graças, e nós vamos enviar eles. E todo mundo fez assim: você vai sair mesmo? Falei: vamos. Encerrar ciclos não é fácil. Nós não somos ensinados a encerrar os ciclos. Nós não somos ensinados a como reagir quando os ciclos são finalizados, principalmente ciclos que nós não queremos que encerrem. Você já passou por isso? Quem sabe você está sentado aí agora e você está dizendo: Deus, eu não aceito, eu não vou viver isso, eu não vou passar por isso, eu não quero que encerre. O ciclo já encerrou e você não quer abrir mão. E você diz: não, eu vou continuar vivendo, e vai continuar carregando peso, sendo sufocado e deixando de experimentar o novo de Deus para a tua vida. E no domingo o culto aconteceu normalmente, e daqui a pouco o pastor fala: pastor Fernando, vem aqui. Cadê a família? Já chamaram a Lili lá no Kids? E veio a Júlia, veio a Lívia. Nós queremos fazer uma coisa que nenhum pastor gosta de fazer. Mas hoje, Deus está levando essa família para servir no reino dos céus, em outro lugar. O ciclo se encerrou. Deus já estava dizendo: acabou. E agora você vai entrar nessa transição, nessa mudança, para um próximo tempo, para uma nova estação, mas o Deus continua sendo o mesmo, ainda que a estação mude, que os tempos mudem, que a placa mude, o reino continua sendo o mesmo, e no reino dos céus não é a perca, o fim não é perca, o fim é conclusão de propósito, e ele falou: eles concluíram o propósito aqui, mas o Fernando vai continuar contribuindo,
vai continuar dando aula na escola de teologia, como o pastor Tiago fazia comigo e falava, ó, libera o Fernando, agora eu vou falar para ele, viu, libera o Fernando, e às vezes ele manda eu falar com o Tiago aqui, ó, posso pegar ele para dar uma aula, posso pegar ele para fazer alguma coisa, desde que não interfira na odres e na programação. Acontece, porque um propósito foi encerrado, uma nova estação começou, a transição aconteceu, ninguém sofreu, o nome do Senhor foi glorificado. Até hoje nós falamos com alegria desse tempo. Quantas vezes o pastor Tiago já fez isso, quantas vezes vocês nem sabem que até presente e cesta é enviado para lá, pelo coração disposto a experimentar o novo tempo de Deus. À medida que nós estávamos orando para sair, e falava, Deus levanta pessoas, para que possam dar apoio e suporte, nós pensávamos, Deus vai levar para Odres, e Deus levava para IMEF, e Deus levava lá para a igreja onde nós estávamos, e aí nós entendemos, viu, e encerrou o tempo. Não adianta ficar segurando, agarrado no casaco que protege no conforto. Deus está trazendo pessoas, porque o nosso ciclo aqui já acabou, mas não é perca, não é derrota, não é desânimo nem tristeza. Vai honrar e glorificar o nome do Senhor, porque foi Deus que encerrou o ciclo para que uma nova etapa inicie, porque o Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, independente da estação que você está vivendo. Deus manda eu te dizer que Deus está dentro dela com você, Deus está te acompanhando e vendo cada uma dessas estações. E como a pastora Dai falou aqui hoje, o ponteiro do relógio parece que fez assim, ó. E coisas que nós esperávamos a viver há 10 anos, antes de servirmos por 6 na IMEF, nós experimentamos aqui. Conexões que Deus fez, novos relacionamentos, a visão foi mudada, existiu uma permissão dos céus dentro do nosso coração, para entender o que Deus estava falando e fazendo, e nós nos permitimos, abrimos o coração, a visão foi mudada. Deus permitiu que nós começássemos a enxergar com a ótica dos céus, sabe, a cosmovisão que foi falada ontem, a lente mudou, e nós passamos a enxergar a realidade dos céus de forma diferente, e passamos a experimentar novos relacionamentos. Deus nos uniu e fez alianças com homens de Deus, que são respostas de orações que eu faço desde o meu início da caminhada em 2007, quando eu comecei a fazer o seminário teológico. Eu orava e falava, Deus, eu sei que o Senhor tem homens que são amigos íntimos do Senhor aqui na terra, e eu quero caminhar com esses homens, eu quero que o Senhor me aproxime dos teus amigos íntimos nessa terra. E aqui nós conhecemos o pastor Mateus, o pastor Andréas, o Tiago e a Dai conheceram o Jaime, nós conhecemos o pastor Wesley. Por essas conexões, Deus tem abreviado o tempo, acelerado o relógio, porque Deus tem muita coisa para fazer. Nós tivemos um culto, e eu tive aqui no primeiro, a parede acabava aqui, o pastor Tiago pregava, e eu segurava a Bíblia para ele poder continuar o sermão, porque ficava tudo muito perto, muito espremido. Mas quando Deus está no negócio, um ciclo encerra para que um novo tempo comece, e a novidade dos céus é derramada de maneira próspera nas nossas vidas. Em poucas semanas as paredes foram derrubadas, e nós achávamos que estava bom, que estava legal, e começou a ficar bonito, e de repente, o de repente dos céus veio, porque Deus continua sendo o mesmo, independente da estação que você está vivendo, e do tempo que você chegou, Deus está dentro dele. E hoje nós estamos aqui com todas as paredes ampliadas, não tem mais para onde esticar. Amanhã, quando essas cadeiras encherem pela manhã, encherem pela noite, nós vamos fazer o terceiro culto, e quando o terceiro culto estiver cheio, nós vamos fazer o quarto, e quando não tem mais horário para fazer o quinto, Deus vai levar nós para um barracão maior, para um lugar onde nós teremos estrutura, porque nós cantamos hoje aqui, eu cantei com o meu coração, eu estou pronto para espalhar a salvação. Eu não quero ficar olhando, sendo um espectador daquilo que Deus está fazendo. Eu quero ser protagonista da história dos céus na terra, e participar daquilo que Deus está fazendo, porque eu entendi que o fim não é uma derrota, o fim não é perca. A gente está muito acostumado a celebrar os começos. A gente foi ensinado a celebrar as pequenas vitórias. Mas quando é que você foi ensinado a lidar
com o fim de uma estação. Você já reparou que quando as coisas elas encerram, parece que o desespero bate? Oh glória, tem gente aqui. Sim, bate o desespero. Encerrou a estação. E agora? Onde é que está Deus? Não foi Deus que abriu essa porta? Será que Deus me abandonou? Deus não fala mais nada. Deus não fala nada para mim. Faz um exame aí dentro do teu coração nesse momento. Talvez você chegou aqui nessa manhã achando que você perdeu tudo. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã achando que você é derrotado, fracassado, porque as portas não se abrem mais para você. Quem sabe você entrou aqui sabendo que você tem um chamado da parte de Deus, e por algum motivo esse chamado ainda não se concretizou na tua vida, e você acha que Deus não está te ouvindo, não está te vendo, não está te respondendo. Eu quero falar para você que talvez o silêncio de Deus e a falta de respostas não é a ausência de Deus, mas é Deus te liberando para um novo tempo e te preparando nesse momento de transição, porque aquela estação que você estava vivendo já acabou, e se não acabou, eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, que a estação que você vivia, que causava mágoa, dor, tristeza, inferioridade, o sentimento de abandono, ela encerra nessa manhã, encerra nesta conferência, no dia 22 de março de 2023, de 2026, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o teu chamado está batendo a porta, e esse novo tempo está dando entrada agora, para a obra e atuação do Espírito Santo, através da tua vida. Você vai experimentar o novo tempo de Deus, porque os tempos mudam, mas Deus continua sendo o mesmo. Você vai experimentar a novidade dos céus para a tua vida, e não vai mais viver baseado na realidade da terra. Eu profetizo que no reino dos céus, você vai experimentar a conclusão de um propósito, e vai se alegrar com o encerramento das estações, porque quando Deus encerra, é o nome dele que é glorificado. Quando Deus encerra uma estação, o nome dele é exaltado, porque um novo tempo começa, a transição está acontecendo, e vem novidade dos céus, vem manifestação, vem resposta, vem novidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E antes de falar sobre o terceiro ponto, para a gente caminhar para o final, porque o relógio não para. Eu queria pregar ontem de noite, que disse que era uma mini vigília, que a gente podia ir até 1h, não tinha ninguém animado, terminaram tão cedo. Mas hoje eu entendo que você tem almoço para fazer. Eu provavelmente vou ter que pagar um frango de novo. Vocês já estão acostumados comigo falando de frango todo domingo, né? Cara, faz 82 domingos que eu como frango seguido. Antes de entrar no terceiro ponto, a Bíblia vai falar sobre um fim. E esse fim define todos os outros. Você sabe qual fim é esse? Está aí na tela. A Bíblia mostra um fim que muda o sentido de todos os outros. Que fim é esse? Para você que está anotando, a resposta está no terceiro ponto. É a cruz. E esse é um fim que Deus transformou em um novo começo. Obrigado pelo teu aleluia tão empolgado. Eu acho que você não entendeu. Quando tudo parecia que tinha acabado, quando parece que tinha chegado ao fim, quando Jesus Cristo parecia ter sido derrotado pela morte, Deus usou esse fim. Deus usou o encerramento desta estação para transformar em um novo começo. E esse novo começo fez sentido para todos os próximos finais e encerramentos de ciclos e estações que viessem a acontecer.
O sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, no meu lugar, no teu lugar, deu início a um novo final, aonde não tem como atrelar o encerramento a uma perca, mas sim a conclusão de um propósito, querido. Entenda, um fim, aquilo que era fim para os olhos dos homens. Todo mundo em volta olhando Jesus Cristo sendo crucificado numa cruz que nem era para ele, parecia ser a maior derrota da história. Muitos estavam comemorando um fim que parecia o encerramento e a conclusão de tudo. Não aconteceu. João, o discípulo amado, vai relatar as palavras de Jesus naquela cruz, e ele vai dizer: está consumado. Aleluia! Para quem estava olhando da terra, para quem olhava de fora, querido, era o fim do ministério de Jesus. Para quem estava olhando ele ser pregado e acompanhando e vibrando, de repente cuspindo, xingando e zombando, era o fim da esperança para os homens. A humanidade perdeu porque o Salvador dele está sendo pregado numa cruz. Era o fim de uma promessa para quem olhava de fora. Mas eu quero dizer para você que eu e você somos transformados pela presença de Jesus Cristo. Nós somos impactados pela presença do Espírito Santo, e nós possamos até às vezes parecer como aqueles discípulos que pareciam não entender nada do que estava acontecendo, que os céus estavam em silêncio, mas tudo parecia acabado. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã dessa forma, pensando que tudo acabou, que não tem mais para onde correr, que Deus abandonou e está em silêncio. Aquilo que parecia ser o fim na terra era a conclusão de um plano que tinha sido iniciado lá nos céus. Fazia parte do plano de Deus. Deus não é pego de surpresa, querido. A cruz não é o fim. Não foi o fim. A Bíblia vai dizer que a morte não pôde detê-lo. Nem a morte foi capaz de parar o nosso Salvador. Na verdade, o que estava sendo encerrado era uma estação que era dominada pelo pecado. Era isso que acabou ali. Não era a perca da esperança, não era a perca do controle. Deus não tinha perdido o controle. Deus estava dizendo, através da entrega do meu filho no teu lugar, eu estou acabando com a era de separação, o tempo de separação do homem e Deus. Era o fim de uma estação onde o homem não tinha capacidade de chegar ao Senhor. Por si só nós ainda não temos, mas através de Cristo nós fomos justificados. Não tem culpa nenhuma para mim nem para você. Através da cruz de Cristo nós somos regenerados. Nós temos uma nova vida habitando dentro de nós, coexistindo com uma natureza terrena. Mas a partir da regeneração nós enxergamos com os olhos dos céus. Nós, além de justificados, regenerados, nós passamos pela adoção através de Jesus Cristo, e por ele, um sangue derramado na cruz, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Passamos a fazer parte da família de Deus pela cruz de Cristo, e junto com ela vem a santidade. Essa é um esforço meu, é um esforço teu, e coexiste junto com obra divina por meio do Espírito Santo. E é por isso que nós continuamos todos os dias buscando cumprir a palavra de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. É a hora de buscar santidade, porque o novo tempo chegou, e se nós não buscarmos essa santidade, nós continuamos presos naquela realidade que nós achávamos que era confortável. Mas tem um novo tempo dos céus sendo aberto nas nossas vidas, tem olhos sendo abertos para enxergar aquilo que Deus já fez na tua vida e tem para você ali na frente. Ei, Deus já te viu no teu futuro. Deus sabe quem você é ali na frente. Então, como nós ouvimos, vamos orar para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar como Deus enxerga. Sabe, querido, esse fim mudou o sentido de tudo até os dias de hoje. Mudou a nossa vida. A cruz, a ressurreição, ela não anulou a cruz.
Você sabia que quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ele não anula a obra da cruz? Mas o que acontece ali? Ele revela o propósito da cruz. O propósito da cruz era mudar a minha vida e a tua vida. O propósito da cruz era fazer com que a separação que tinha o homem de Deus fosse resolvida. Esse era um problema que o homem tinha, separado de Deus. Foi resolvido, sabe aonde? Na cruz de Cristo. Foi o sangue derramado lá que nos deu a capacidade para entrarmos no Santo dos Santos com ousadia, porque quando Jesus ressuscita, o véu é rasgado de alto a baixo. Quando Jesus entrega a sua vida naquela cruz, o véu é rasgado lá de cima para baixo, porque a obra dos céus, o plano que tinha começado lá em cima, que parecia ter sido encerrado e que era uma perca, mostrou e revelou que o plano de Deus nunca tinha saído do controle, e que aquilo que ele planejou estava se cumprindo, estava concluindo, e o nome de Jesus, o nome de Deus estava sendo honrado e glorificado, porque um propósito concluiu. Aleluia! O problema, querido, não está no fim. O problema está em como nós vamos reagir a ele. Como você tem reagido com as estações que Deus está encerrando? Como você tem reagido com o novo tempo que está chegando? Como você está reagindo com uma estação que Deus já encerrou? Quem sabe você chegou aqui, Deus nem está encerrando, Deus já finalizou. E Deus está falando para você: ei, eu já acabei, eu já terminei, para de insistir, eu tenho algo maior para você, algo melhor, e você está batendo a cabeça na parede, querendo seguir por aí, mas acabou, já fechou a porta. Vem para cá, eu tenho algo maior, eu tenho algo mais. O último ponto, eu estou 6 minutos atrasado, meu relógio até acabou a bateria. O maior perigo de não aceitar o fim de uma estação é que nós podemos ficar paralisados, sem entender que Deus tem uma novidade no futuro. A mulher de Ló foi orientada por Deus, através dos anjos, e eles disseram para eles: saiam daí, porque eu vou consumir essa cidade. Mas não olhem para trás. O maior perigo para mim e para você, querido, é continuar olhando para trás, sem enxergar o que Deus está fazendo ali na frente. Porque quando essa mulher, depois de orientada, olhou para trás, a história nos conta que ela virou uma estátua de sal. Ela ficou paralisada, porque ela não soube desfrutar da novidade que Deus já havia preparado. Deus já tinha orientado: pega a tua família e sai daqui, porque vai acabar. Todas as vezes que nós vimos na Bíblia Deus mandando seguir, parar, voltar e ficar, Deus foi glorificado porque o propósito cumpriu. Então, querido, não olhe para trás com o peso de uma estação que se encerrou. Deus finalizou o tempo, e se você olhar para trás, você vai ficar paralisado no tempo. E aqui nós não estamos falando apenas de direção e obediência, mas nós estamos falando do coração. Aonde está o teu coração? Não olhe para trás. O teu coração precisa estar aonde está o coração de Deus. O teu coração precisa entender o que Deus já preparou para você nesse tempo de silêncio, porque o novo tempo chegou. Então, não vive esse novo tempo quem continua olhando para trás. Você concorda comigo que enquanto nós olhamos para trás, nós não conseguimos ver o que está à nossa frente, nós não conseguimos desfrutar da paisagem que Deus preparou ali na frente? Enquanto nós ficamos presos ao casaco que nos protege no inverno, nós não desfrutamos do clima agradável que traz o verão, porque nós estamos sendo sufocados, porque estamos olhando para trás, para uma estação que já deveria ter sido encerrada. Então, querido, não pare mais preso naquilo que já finalizou. Quando nós não aceitamos o fim, querido, nós não conseguimos experimentar o novo. E essa manhã eu quero convidar você que está disposto a aceitar o fim de uma estação e quer
experimentar o novo de Deus. Quem sabe você está aqui hoje e você precisa tomar essa decisão, tomar essa atitude de fé e não olhar mais para trás, porque quando nós não olhamos mais para trás, nós estamos dizendo: Deus, eu confio no Senhor, eu confio na transição que está acontecendo, eu confio no novo tempo que o Senhor já estabeleceu, e eu vou experimentar tudo aquilo que o Senhor já fez. Pode subir, por favor. Aí eles têm a sensação que está acabando. Está acabando. Conclusão, querido: nem todo fim é perda. Pare de se desesperar quando as coisas acabam. Pare de tentar olhar para trás e ficar preso naquilo que Deus já encerrou. Nem todo encerramento é derrota, nem toda perca, meu querido, é um fracasso, é sinal de que Deus está mudando a minha e a tua estação. Deus encerra, Deus conclui, Deus finaliza, Deus muda tempos e estações, mas Ele continua sendo o mesmo, independente da estação que você está vivendo. Eu quero dizer para você, que você guarde no teu coração: eu não sei se você vive uma estação de luto, de tristeza, uma estação de cumprimento de promessa e de alegria, mas a situação, a estação, o tempo que você está vivendo, Deus está dentro dele com você. Deus está segurando a tua mão e te protegendo, mesmo em silêncio, para que você possa experimentar a novidade dos céus que Ele já tem para você. Ontem foi falado sobre Isaías 43:19 vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Você não consegue ver, é coração. Abra o teu coração nessa manhã e diga: Deus, eu não quero mais olhar para trás, eu quero olhar para frente, porque eu vejo que uma coisa nova está nascendo, que algo novo dos céus está se estabelecendo, e eu tomo posse do novo de Deus para a minha vida. Eu creio, Deus, que o fim não vai mais trazer confusão, o fim não vai mais trazer desânimo, mas o fim vai me colocar na posição que Deus espera para mim no dia de hoje, porque o fim não é derrota, mas é transição de uma estação que encerrou para um novo tempo de Deus. Se coloque de pé, vai falando com o Senhor, diga para Ele, querido, aonde que você se encontra, qual é a tua estação nessa manhã, o que você está vivendo, o que você acha? Deus te abandonou, Deus não te responde, Deus te deixou num lugar para você esperar. Deus está encerrando estações no dia de hoje aqui. Deus está encerrando ciclos nessa manhã. Deus está preparando corações nessa manhã para viverem esse ciclo se encerrando com alegria, porque o nome do Senhor vai ser glorificado mesmo no fim de uma estação, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Hoje é o momento de você parar de resistir, querido. Você que fica resistindo a sair de uma estação que já encerrou, é hora de você decidir por abandonar. Eu não vou mais resistir, eu vou continuar, eu vou confiar. Fale para o Senhor o que está te incomodando nessa manhã. Querido Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa manhã mais uma vez. E através da Tua palavra nessa manhã nós entendemos que o Senhor é o Deus que encerra ciclos, que termina estações, que encerra as nossas estações, e mesmo no fim delas nós não fomos derrotados. Nós entendemos que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor não foi pego de surpresa com a nossa vida e a nossa decisão, mas nós queremos hoje, através do que nós ouvimos e aprendemos com a Tua palavra, declarar para o Senhor que nós não vamos mais
mais resistir, nós vamos aceitar, porque quando nós resistimos, nós estamos dizendo que nós não confiamos no plano que o Senhor tem para a nossa vida, no novo tempo que está se iniciando. Então essa é uma manhã, Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor para dizer: eu não vou mais resistir, eu decido não olhar para trás, eu decido abrir mão daquilo que me prende na estação que o Senhor já encerrou, e hoje eu quero declarar: a minha confiança está no Senhor, eu vou olhar para frente, eu vou continuar caminhando, porque mesmo em silêncio o Senhor está trabalhando em meu favor, mesmo sem resposta eu sei que o Senhor não me abandonou, e nós vamos continuar caminhando com resposta, sem resposta, em silêncio ou com manifestação. Nós cremos no Deus vivo, no Deus Altíssimo, que preparou um novo tempo. Então é chegado um novo tempo na tua vida. Estação que foi encerrada, glorifica o nome do Senhor, mas o novo tempo vai fazer você acelerar para viver aquilo que Deus preparou para você. Você vai experimentar o novo de Deus, porque hoje você decidiu não resistir mais, você decidiu abandonar e deixar para trás aquilo que era peso na tua vida, aquilo que ainda te trazia um desconforto, mas que te protegeu no passado, está caindo por terra nessa manhã, porque vem um novo tempo e Deus está dando novas habilidades, Deus está dando novas armas. Oh, querido, Deus tem falado comigo aqui, tem pessoas que estão sendo munidas com novas armas, com novas armaduras, porque vem um novo tempo, é um tempo de guerra, mas uma guerra onde nós já somos mais do que vencedores. Tem pessoas sendo as cadeias estão sendo quebradas, eu vejo pernas sendo arrastando aquelas bolas de ferro, como se estivessem presas no passado. Hoje o Senhor está desfazendo cadeias, quebrando ferrolhos de ferro. Deus está abrindo cadeados nessa manhã, porque você está sendo liberado para viver um novo tempo dos céus na tua vida, e eu quero profetizar sobre você. Nós ouviremos os testemunhos daquilo que Deus fez nessa conferência, porque um novo tempo chegou, novas estações, o mesmo Deus, diferentes estações, diferentes ciclos, o mesmo Deus. E essa é uma manhã onde o novo tempo dos céus está sendo liberado sobre a tua vida. Novas armas, novas estratégias estão sendo liberadas nessa manhã, e você vai usá-las, e o nome do Senhor vai ser glorificado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus está neste lugar. O Senhor levantou-se do trono nessa manhã. Antes de encerrar, eu preciso fazer mais uma oração. Quem sabe você está aí sentado no teu banco, e quando eu falei do terceiro ponto sobre a cruz de Cristo, você entendeu que é o tempo de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você nunca fez a oração de confissão, e Jesus nunca foi o centro da tua vida. Esse é o tempo e o momento que você tem a oportunidade de dizer: Deus, eu estou aqui, e o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero que você levante a tua mão aonde você está. Tem alguém que precisa se reconciliar com Jesus Cristo? Tem alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, que estava perdido numa estação, achando que tinha sido abandonado? Deus está aqui nessa manhã dizendo: eu não te abandonei, mesmo você chorando e sozinho, eu estava olhando e cuidando de você. Tem alguém que precisa fazer isso nesse momento? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor abra a tua visão, para que você possa enxergar um novo tempo e a porta que o Senhor abriu nessa conferência. Marca esse final de semana, porque muitos testemunhos nós ouviremos daquilo que Deus fez nesse final de semana, porque nós ouvimos e palavras foram liberadas, mas a Odres Novos chegou num novo tempo, aonde muitos diziam que não chegava nem no segundo ano, nem no primeiro ano, hoje estão olhando e vendo aquilo que Deus está fazendo. Tem pessoas
pessoas que estão vindo aqui só para ver se é verdade o que estão falando por aí, mas nós não estamos dizendo nada. Quem está levando o nome da Odres Novos é o próprio Deus, porque existe uma direção e uma visão dos céus. Enquanto nós nos conectamos com Ele, entendemos e nos mantemos firmes na visão, o Senhor continua fazendo. Por isso que nós temos o benefício da manifestação. Nós vemos que aqui a palavra de Deus não é rara. Nós temos visão, nós temos manifestação, nós temos poder de Deus, nós temos cura, nós temos milagres, e esse é só o começo do que Deus vai fazer. Tem muito mais do que Deus vai fazer através da minha vida e da tua vida. Tem pessoas que estão sendo levantadas agora para orar por cura. Tem pessoas que estavam orando: Deus, eu quero ser usado para trazer cura na vida das pessoas. Tem pessoas que querem sentir as dores das outras para orar com intencionalidade. Tem pessoas aqui que estão sendo levantadas para orar por cura, e que pessoas vão ser curadas como nós nunca vimos. Tem pessoas que vão chegar aqui de muleta e que a perna vai crescer e vai sair daqui jogando muleta para cima. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural no próximo ano. É o começo de uma nova estação, mas é o mesmo Deus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não se espante, não se assuste, porque nós vamos viver o sobrenatural de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Amém?